Vídeo super rápido aqui respondendo a pergunta qual super devo usar, e eu vou passar rapidinho no site de cada um aqui para a gente encontrar as informações. Basicamente a gente quer olhar três pontos principais. O histórico, a gente está buscando um super com um histórico de no mínimo 10 anos, isso seria mínimo para você poder ter um pouco de confiabilidade nos resultados, nos números e na gestão do patrimônio. A gente está procurando também em relação às taxas, tanto taxa fixa de gerenciamento como a taxa variável e também taxas de aporte, a gente vai olhar cada uma delas. E também algo importante pode ser para você a diversidade de cada tipo de produto dentro do super. Então vamos lá para o site de cada uma delas. Primeiro em relação, eu vou comparar três supers aqui, que é o Australian Super, o Key Super e o Host Plus, que são os mais famosos. O Key Super não é tão famoso assim, mas eu acho que o site é extremamente intuitivo e é esse o motivo que eu vou usar. Vai ficar muito fácil entender. Primeira coisa que a gente quer ver é o retorno do investimento com um histórico de pelo menos 10 anos. Então dentro do site de cada um deles a gente pode encontrar essas informações. Normalmente dentro de performance vai estar em investimento provavelmente. Alguma coisa desse tipo, Our Investment Performance, cada um deles, cada um vai ter um nome diferente, mas é isso que você está buscando, performance, e olhar aqui, não exatamente o número, mas se eles têm histórico de no mínimo 10 anos. Normalmente esses super específicos, eles são bem famosos, eles são bem antigos, o Key Super tem mais de 100 anos, então isso não vai ser um problema, mas caso você esteja considerando algum diferente, vale a pena olhar. E aqui também vale a pena olhar os históricos de rentabilidade. Como o super é um investimento de longuíssimo prazo, qualquer coisa menor de 10 anos, para mim não faz sentido olhar. Então eu sempre vou olhar o histórico de 10 anos para cima. E a gente vê aqui que tem vários, por exemplo, a carteira balanceada do Host Plus tem mais de 10 anos, tem um histórico de 8% dos últimos 10 anos. A Cash, que foi guardando dinheiro basicamente, você teve uma valorização de 2,4%. Todos eles vão ter esse mesmo, vão mostrar de forma diferente, mas todos eles vão ter essa informação. Eu estou agora aqui no Australian Super, mesma coisa, se a gente selecionar o Balanced vai ter 10 anos aqui, ou de alto crescimento, enfim, pode ver até que os valores são muito diferentes, mas eles têm esse histórico. Mesma coisa no Key Super. Tem aqui esses são os produtos mais novos, que eles chamam de Lifetime, então tem 5 anos de histórico, mas os mais antigos aqui, como os moderado, balanceado, tem histórico de 10 anos também. Ações internacionais e ações apenas australianas. Então esse é o primeiro ponto para olhar, esses três estão ok. Se você estiver considerando algum diferente desses, tenta buscar se existe rentabilidade de pelo menos 10 anos, ou seja, se o super está rodando por esse tempo, e qual é um valor razoável aí que você aceita também em relação a isso. Lembrando que se isso aconteceu no passado, não significa que vai acontecer no futuro, mas 10 anos é um tempo bem considerável aí para ter um pouco mais de consistência. Segundo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, são as taxas. Eu vou olhar primeiro no Key Super, que é muito fácil de ver. Como funcionam as taxas? Basicamente são três taxas. Taxa de administração, que é uma taxa independente do fluxo de investimento ou do valor que você tenha lá. Isso pode ser cobrado semanal, mensalmente. A taxa de investimento, então toda vez que entra dinheiro novo ou quando você quer trocar o dinheiro de lugar, está em ações, você quer passar para real estate ou qualquer coisa do tipo. Também investment fee também vem do percentual que eles vão cobrar, todos vão cobrar sobre o patrimônio que está investido e alguns custos indiretos. Então já que a gente está no Key Super, vamos olhar aqui. Eu gosto muito do Key Super, é o que eu uso. Ele não tem nenhuma taxa de administração, taxa semanal ou taxa mensal, você não paga absolutamente nada para ter para participar desse super. Você também não paga nada para trocar. Se você está, por exemplo, em International Shares e você quer passar para Australian Shares ou Bonds ou qualquer coisa do tipo, você não paga nada para fazer essa troca. A única coisa que você paga no Key Super são esses valores aqui, que é uma taxa anual do valor que você tem investido. Então, você está falando, por exemplo, de colocar com moderado, você vai pagar 0,54%
do valor que você tem investido. O motivo de eu usar esse é porque eu vou apenas para International Shares e Australian Shares, então 0,24% cada uma delas é um valor bem razoável para mim, e também não tem nenhuma taxa fixa. Se a gente for considerar os outros aqui, vamos olhar o Australian Super, por exemplo. Aqui o Australian Super, as taxas que ele vai cobrar, então já de cara tem uma taxa de administração, $2,25 por semana, ou 0,04% do account balance. Pode parecer pouco, mas na hora que você fala do ano inteiro, cobrando toda semana, e você vai ter essa conta por 5, 10, 15, 20 anos, isso começa a representar algo, começa a ser considerável no longo prazo. Então tem esse 2,25, você tem o investment fee, que é aquele percentual igual do que Super, que é muito fácil de ver aqui o percentual de cada um. No Australian Super ele dá o balance, que é 0,6%, que você também vai pagar. Fica sempre de olho com o insurance, isso não é em função do investimento, isso é a conta do Super que cobra. Então fica ligado, se você está pagando insurance, também vale a pena cancelar se você não tem interesse. Mas no Australian Super o que eles vão cobrar é 2,25 por semana, mais 0,6% do valor que você tem investido, se você estiver investindo no Balanced Option. No Host Plus, aqui também essa opção, ele vai cobrar 1,50 por semana, ou 78 por ano, além do Investment Fee, que no Balance Option dá 58,58%. Só para ter uma ideia, eles fazem essa equalização. Então, no Host Plus, se você tem um balanço de $50 mil por ano, você vai pagar 533 em taxa, enquanto no KeySuper, por exemplo, esses mesmos 50 mil por ano, você vai pagar 340. Apesar do percentual do KeySuper ser um pouquinho mais alto, é 0,68 contra 0,58 da Host Plus, por você não ter aquele custo fixo, acaba saindo mais barato no KeySuper. Aí vai uma questão de preferência também. Eu gosto muito das opções que o KeySuper oferece. Esse Lifetime é uma opção bem legal para quem não quer pensar, só quer deixar o dinheiro lá, apesar de ser um pouco mais caro. Mas o que eu gosto mesmo é International Shares e Australian Shares, é o motivo de eu usar esse aqui. Mas a ideia desse vídeo é ter esse tutorial do que buscar quando for abrir uma conta nova. E muita gente também fala sobre o tipo de investimento. Então, por exemplo, no KeySuper você tem esse Socially Responsible, que são empresas que têm algum tipo de responsabilidade social. Você só vai para elas. É mais caro, porque é mais difícil encontrar essas empresas, mas se é uma questão mais filosófica, tem essa opção aqui também. Então é isso. Vale a pena olhar, recapitulando o histórico, pelo menos 10 anos, e como que é a consistência desses resultados. As taxas, tanto fixa de administração quanto taxa variável de investimento, que são esses percentuais do patrimônio investido, e também a diversidade que você tem de produtos aqui. Se você tem esse tipo de Lifetime, que basicamente o Lifetime ele vai mudando o risco em função da sua idade. Quanto mais velho você vai ficando, menor o risco que ele coloca na carteira, ou responsabilidade social e esses outros tipos de investimento também. Todos os supers vão ter essas informações. Normalmente não é fácil de achar, normalmente tem muita opção no menu aqui, e o que eu digo é quanto mais difícil de achar, mais chance de que eles estejam escondendo alguma coisa. Mas esse é o motivo que eu gosto tanto do KeySuper, é super fácil de entender. Simplesmente entra nessa página, tem todas as informações aqui, mas se caçar também acha tudo na Host Plus, na Australian Super, e todos os outros vão ter. Pelo vídeo de hoje é isso, e até mais.